Vai. Olá, pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, programa 119. Dessa vez para falar desses jogos atrasados aí do Campeonato Brasileiro, né? Uma rodada ótima para o Flamengo. Ótima para o Flamengo. Ótima, entre aspas, para Cruzeiro e Vasco, com muita ressalva. Péssima para o Botafogo e péssima para o Fortaleza. E Fluminense e São Paulo não estão nem aí. Essa aqui é a verdade. Uhum. Enfim, vamos falar aqui desses quatro jogos. Estamos aqui com o nosso Thiago Saraiva, corintiano. Vai amanhã torcer para alguém do Corinthians ganhar a presidência, né? Será que ele vai? Será que ele torce para a ala ou torce para a oposição? Não sei. E o Charles, nosso grande Charles aí, que está com a mão na taça. Está com a mão na taça. Só o Palmeiras depende dele mesmo para vencer o Campeonato Brasileiro. Né, Charles? Né, Charles? Sim, sim. Agora é só o Palmeiras depende dele. Agora é não vacilar, né? Mas assim, né? Futebol é futebol. Futebol é futebol. Inclusive, o Palmeiras parece que vai mandar o jogo com o Fluminense em Barueri de novo, né? Tá tentando trocar ali as datas, enfim, para antecipar para o sábado, mas acho que a televisão não vai deixar, não. Acho mesmo. E vai tocar Assim, as guitarras lá no nosso glorioso Allianz Parque. Bom, vamos falar aqui. Primeiro a gente, antes de falar dos jogos, a gente tem algumas notícias aqui. Infelizmente, faleceu um dos maiores treinadores do Brasil, Rubens Minelli, né? Campeão, quatro vezes campeão brasileiro, ganhou a Taça Robertão com o Palmeiras em 69, ganhou também três vezes o Campeonato Brasileiro. Depois de ter mudado para o Campeonato Brasileiro, ele foi o primeiro a ganhar 3 anos seguidos. Ganhou com o Inter 75, 76, ganhou com o São Paulo 77. Também ganhou vários campeonatos estaduais, na época valia bastante. Um problema é que ele nunca foi treinador da seleção brasileira, né? Nunca chegou o convite para ele, mas ele foi mentor do Muricy Ramalho, que também foi outro que ganhou 3 anos seguidos depois. Aliás, só os dois ganharam 3 anos seguidos do Campeonato Brasileiro, né? E foi mentor também do Tele Santana, né? O Tele Santana, que foi técnico da seleção brasileira, depois técnico de São Paulo e assim por diante. Infelizmente, Rubens Minelli faleceu em decorrência de uma bactéria aos 94 anos de idade. Né, Charles? Sempre triste, né, Charles? sim. São sempre dor essas perdas, né? Assim, e é aquela coisa assim da gente, infelizmente, muitas vezes só tá lembrando desses grandes nomes, assim, né? Quando eles se vão, né? Eles ficarem muitos anos quase que naquele limbo, assim, né? Sem ter aquele reconhecimento que merece, né? Mas assim, digamos, mais uma grande perda recente, né? Mais um Futebol pedacinho brasileiro. da nossa história vai para o céu, né? Como diria, Uhum. assim, né? E uma pena ele nunca ter tido a oportunidade de treinar a seleção brasileira, O assim, cara né? foi ídolo o cara foi ídolo no Palmeiras, no São Paulo, no Inter, no Grêmio, no Corinthians. O Corinthians ganhou um Campeonato Paulista lá. O cara foi grande. Foi grande. E ele foi o primeiro treinador aqui no Brasil a se ligar nas táticas, né? Foi o primeiro Uhum. grande tático do Brasil. Enfim, Rubens Minelli, infelizmente que Deus o tenha, e nós aqui desejamos força para a família, né? Força para a família. Sim. Muito bem. Outra notícia triste, vocês estão vendo aí, né? Outra notícia Uhum. triste que aconteceu. Tivemos quarta-feira Fluminense São Paulo, 1-0 lá no Maracanã. Jogo das faixas, enfim, daqui a pouco a gente vai falar disso. E depois do jogo, teve uma confraternização lá do Fluminense. O Fred, que é um grande ídolo do Fluminense e hoje trabalha no Fluminense, inclusive levou a taça da Libertadores para o campo, né? O Fred foi assaltado na porta da casa dele. Na chegada em casa,
Fred foi assaltado na porta da casa dele. São as mazelas do Brasil, né, Thiago Saraiva? Exatamente, Giovanni. Você vê que nem um grande ídolo, um grande jogador, com a história e o currículo que o Fred tem, fica livre, né, de sofrer com a violência que está instalada e desenfreada em nosso país, né? Exatamente, exatamente. Graças a Deus não aconteceu nenhuma vítima, mas o carro do Fred foi levado também outros pertences. Enfim, esperamos que a polícia consiga pegar o infrator, né? Outra grande notícia ruim é o seguinte, grande notícia entre aspas, né? Amanhã vai ter eleição no Corinthians, certo? Amanhã vai ter eleição no Corinthians, inclusive hoje nós estamos gravando na sexta, tá? Para quem está assistindo sábado, estamos gravando na sexta. E hoje, logo depois da nossa gravação aqui, tem Corinthians Bahia pela Neoquímica Arena. Por quê? Porque no domingo São Paulo joga com Cuiabá em casa, então não poderia fazer o jogo domingo. Então, no sábado também não, porque o Corinthians vai estar inteiro em eleição até a noite, né? De tarde até a noite. Então, o jogo Corinthians e Bahia foi para sexta. E nesta madrugada, a sede do Corinthians foi alvejada por tiros e com pichações contra o candidato atual André Negão, o candidato da atual direção do Corinthians, né? O Duílio Monteiro Alves deixa amanhã a presidência do Corinthians, mas ele apoia o André Negão. E teve pichações lá contra o André Negão, né? E também, cara, também são as mazelas do Brasil, né, Saraiva? Mais uma vez, aí a gente tem, nesse caso, a violência misturada com política, né? Então é difícil de opinar, porque assim como a gente tem o clube, né? Um clube como o Corinthians tem o quê? Vamos dizer, a gente tem, vamos supor, 30 milhões de corintianos no país. É uma nação, né? Equivale a uma nação. Então você pega aí uma eleição de um clube igual a esse, é quase uma eleição como um país europeu, por exemplo, né? Então tem uma grande importância e você tem envolvendo a violência com a política, né? A gente vem de uma política muito conturbada aqui no cenário brasileiro e agora o Corinthians passa por mais uma conturbação diante dessa eleição que vai ocorrer no sábado, né? Vai Amanhã. correr amanhã. Amanhã, no caso, hoje, para quem está assistindo no sábado, né? E o Corinthians, 30 milhões, você falou aí, né? 30 milhões de torcedores dá mais que 7 países da América do Sul. Mas só não dá mais que a Argentina, Colômbia e Brasil, né? E é isso. Bom, a última notícia de hoje, peraí, essa aqui, meu amigo Charles, é o seguinte: o Diário Esporte de Barcelona sentenciou Abel Ferreira, em 15 dias, vai embora para o Catar ganhar o maior salário do mundo de treinadores. Maior que Klopp, maior que Guardiola, maior que todo mundo. Técnico mais bem pago. Segundo o Diário AS, o Abel Ferreira vai embora para o Catar e em janeiro começa a treinar o Al Sadd. Eu acho que é uma piada, mas enfim, o Uhum. que você acha? Assim, né? Giovanni, é aquela coisa assim, né, dessas coisas, desses jornais assim, né, que gostam, né, de ter de ter aquela matéria mais chamativa, né, e tal, mas é assim, né, que é aquela coisa, né, tipo, é, saber mais ou menos como o Abel funciona, né, a cabeça dele, assim, né, como ele mostra, assim, pra gente, que assim, eu acho bem difícil ele já ter, nesse momento agora, ter batido já o martelo, né, assim, né, que isso é algo que se ele batesse o martelo, que muito provavelmente a gente sabe como é que é, vazaria e tal, né, de Hum, fontes próximas ao Palmeiras, sempre vazam, né, assim lá, né? E aquela coisa, né, de que por enquanto até, né, estão falando assim que Abel, assim, ele vai esperar até o final do campeonato, né? Assim, né, até pela disputa, né, do título e tal, né? Não dá aquela desviada pro lado errado, né? E aí depois
o que tiver na mesa ele vai ver. Assim, né? É que vai decidir. Se o que tiver. E eu acho engraçado, né? Quando é, eu vi o time, né? É o time que o Palmeiras vendeu o Giovani, assim, agora no meio do ano, E e vendeu? que o Palmeiras Sabia demorou. não. Pra você ver. E o Palmeiras demorou para receber a primeira parcela da venda. O dinheiro tá bloqueado. Seu xará. Assim, hein? Imagina, hein, Giovani, lá na Arábia. Pô, seria Parte bom desse demais. recurso volta para o Ah, TV Connect, porque nós lançamos ele, né, Charles? Sim, tem sim. comentarista, pode ser, mas tem comentarista aqui que vai para a Arábia. Eu acho que o Abel Ferreira, tanto que é um pouco também para chamar, né? Tanto que se a gente colocar aí no nosso vídeo aí, Abel fora do Palmeiras, vai bombar nas publicações, né? Porque é uma matéria, é uma Sim. pauta que chama atenção, né? E eu concordo com o Charles, eu acredito que seja para causar talvez essa confusão aí. E se for, tiver um pingo de verdade por trás disso mesmo, o Abel Ferreira deve pensar, né? Porque é uma questão. Por mais que o Palmeiras ainda esteja ganhando títulos, ele já tem um tempo bom no clube, né? E a gente sabe que depois de 3, 4 anos começa a haver um desgaste natural entre o elenco, a comissão técnica e a própria diretoria do clube, né? Então Ele talvez fez, seja alguma coisa para ele aproveitar uma oportunidade como essa e realmente sair por cima no Palmeiras, né? ele fez 3 anos agora em novembro, né? Sim, sim. Agora em E, novembro. e aquela coisa, assim, né, que no Palmeiras, antes do Abel chegar, esse desgaste estava vindo em 6 meses. Sim, já estava muito, já estava o quê, uns 5, 6 anos, que é basicamente o técnico vem, passa 6 meses e aí já começa o A desgaste. verdade é o seguinte: todo ano o Abel Ferreira é vendido para algum lugar. E ele nunca Sim, sai. toda janela. Ele nunca sai. Então, assim, vamos lá. Mas agora, um Diário Esporte, um Diário Barcelona, porque o esporte é barcelonista, sempre foi. O esporte, o AS, o Marca é Madrid, né? Enfim, não sei qual é o interesse de ter feito uma nota dessa, mas enfim, se for verdade, a gente aplaude aqui depois. Se não for, fica aí a notícia, né? Mas enfim, Abel Ferreira está esperando o Brasileirão. E é engraçado que eles botam 15 dias, que é justamente a data que acaba o Campeonato Brasileiro. Daqui 15 dias, Uhum. não é, Charles? Ah, não, mas aí é tranquilo até. Assim, né, que abrir a tabelinha isso aí é só abrir a tabela do Campeonato Brasileiro aí rapidinho. Nosso Rapidamente. senhor Google abre, responde, Tá certo. como diria. Bom, vamos falar do Brasileirão. Brasileirão que o Palmeiras lidera. E só lidera porque o Botafogo, mais uma vez, meu caro Charles, mais uma vez o Botafogo deixou escapar a vitória. Na verdade, não foi nem tanto deixou escapar, né? Porque o joguinho chato, foi Uhum. 2-2, mas foi chato pra caramba. Sim. E Ah, cara. Fortaleza realmente caiu muito. Como diria, depois da saída do Fortaleza da Sul-Americana e tal, da derrota na final, parece que eles puxaram o freio de mão, assim, né? Aquela coisa, né? E o Botafogo, parece que mesmo com a troca de técnico, parece que tá no mesmo embalo de antes. Foi um Assim, jogo de parece que nem desânimo, né? trocou. Foi Para É, um ser jogo sim. de justo, desânimo, os dois times desanimados. Um, para ser justo aliás, aqui, o um Botafogo amistoso mereceu quase. perder. O Botafogo mereceu perder, porque Não, os gols do eu- Botafogo, um foi entregue, porque aquele gol nossa, contra, pelo amor de Deus. nossa, E o outro, cara, o moleque bizarro. tinha acabado de entrar, o Danilo lá. Acabado de Uhum. entrar, foi lá dentro da área, cabeceou, entrou. O Botafogo deu sorte, na verdade, era para ter perdido. E, cara, tá Sim. a boa parte do tempo os dois times retrancados, com medo de atacar. Enfim, O não foi bom Botafogo não. acabou E a sendo o torcida do Arsenal Fortaleza não brasileiro, né? compareceu. E a torcida do Fortaleza não compareceu, né? Apareceu muito pouco. Ah, sim, que já estão desanimando, né? Já. Assim que.
O Botafogo E, conseguiu copiar o Arsenal também, né? hum, Mas a diferença é que o Arsenal teve só o City para disputar com ele, e o Botafogo tem cinco para disputar com ele. Aliás, eu nunca vi tanto time disputando o Campeonato Brasileiro na reta final, assim, no. Faltando 4 rodadas, está em aberto. Faltando quatro rodadas, tá totalmente em aberto. Daqui a pouco, nós vamos fazer uma simulação que daqui a pouco nós vamos ver quem que nós vamos botar campeão aqui. Tá certo? Quem que nós vamos botar campeão aqui? Enfim, Botafogo, infelizmente. Mas o Botafogo ainda tem chance, né? Porque a tabela dele não é uma tabela tão difícil até o fim. Mas O se problema é é, continuar essa tranquilo. nhaca, o problema é que ele é uma âncora, né? O está problema é o afundando. Botafogo. É o Botafogo. Bom, na antemão do Botafogo está o Vasco. O Vasco meteu 5 gols no Cruzeiro, 3 anulados, né, Saraiva? E o É Cruzeiro o, com portões fechados por conta da briga lá contra o Curitiba, né? Conseguiu virar o jogo ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo só deu o Vasco. eu me surpreendo, né, Giovana? A gente até comentou isso aí quando veio a punição, que já estava difícil com o Cruzeiro fazer qualquer coisa com torcida, sem torcida seria pior, né? Mas eu me surpreendo, porque o Cruzeiro conseguiu vencer o Fortaleza e empatar com o Vasco. Então, assim, apesar que o jogo, né, Venceu o Fortaleza depois de 17 anos. Nunca tinha ganhado Fortaleza lá no Castelão. então isso foi mais difícil, que ainda foi lá na casa do adversário e ganhou, né? E agora em casa acaba tendo um empate com o Vasco, que também tá com a corda no pescoço, né? Então a gente acaba, na verdade, se surpreendendo com esses dois resultados aí do Cruzeiro, viu? Porque já estava difícil com essa situação, o Cruzeiro para mim estava até é, praticamente, né, vamos dizer assim, rebaixado. Mas o Cruzeiro consegue esses 4 pontos e acaba respirando novamente. Talvez se um grande passo, né, para se manter aí na série A. Vai depender muito do jogo hoje entre Corinthians e Bahia, né? Isso. Vai depender muito da sequência do Bahia, né? O Bahia Hum. tem Corinthians, tem São Paulo e depois tem a dupla mineira Atlético e América, gente. Vocês acham que vai deixar o Bahia É, cair? o América já rebaixado, né? A Uhum. América, gente, a última rodada promete. Quem vai deixar de jogar de um jeito, quem vai deixar de jogar de outro. Depois nós vamos falar sobre isso. Bom, passando aqui para frente, o meu amigo Charles, jogaço entre Flamengo e Bragantino. O Flamengo deu uma sorte violenta, né? Que era para ter perdido para o Bragantino. O Bragantino perdeu 2 gols na cara do Rossi. Tudo bem que o Flamengo Uhum. também perdeu 2 ou 3 gols na cara do Cleiton, mas o Bragantino foi melhor e infelizmente deixou o Brasileirão escapar, na minha visão. E o Flamengo chegou, né? Sim. Sim, sim, com certeza. Bragantino já, esses dias eu estava até comentando em off aqui com o Thiago, que eu senti, uma coisa que eu senti do Bragantino no jogo contra o Botafogo, assim que o Bragantino estava muito nervoso, assim, estava dando Sim. muito espaço pro Botafogo naquela hora, Contra o São assim, Paulo né? também E foi é assim. aquela coisa assim que dá para Contra o São Paulo também que, foi que assim. dá para perceber. Pode Sim, falar. sim. Que é aquela coisa assim que, como o Bragantino é um time menor, e tal, não está acostumado, não tem jogadores acostumados a disputar títulos assim grandes como são brasileiro, assim, parece nitidamente agora que meio que eles sentiram, né? E é aquela coisa, né, de tipo você ter oportunidade de cara a cara com o goleiro, oportunidade clara e não conseguir fazer aquela finalização mais caprichada para ser gol e tal. E é aquela coisa, né? Um time tão talentoso, com jogadores tão talentosos como o Flamengo, assim, né? Você não pode ficar assim, né? Perdendo chances, uma hora um jogador do Flamengo vai encaixar, vai fazer um gol. O Assim, é muito Arrascaeta fez um difícil. gol de 3 dedos, Ah, mano. sim, E, ele é muito talentoso. e o jogo tava tão, Assim, né? tão forte, assim, tão difícil, que na hora do gol ele esbraveja de uma maneira que se fosse uma vitória normal do Flamengo, eu não faria aquilo, né?
E outro, o Arrascaeta tava com a seleção uruguaia, né? Então o Flamengo fretou o avião para trazer. É isso, o Flamengo tá na briga. Um peso muito grande nesse jogo, né, Giovanni? Sim. Porque praticamente inverteu a posição dos dois times, né? Exato. Uhum. Praticamente inverteu, né? Que o Flamengo agora é terceiro. Primeiro pra quinto e trocaram, né? Uhum. Exatamente. E é isso. Bom, Fluminense e São Paulo, a única coisa que tem para comentar isso aqui é o Cano, mais uma vez, com aquele chute mortal dele, né? Aos 8 minutos. E a Uhum. pancadaria no primeiro tempo. Cara, era o jogo das faixas, era um jogo de festa. Não tinha o porquê de ficar batendo, Um jogo brigando de nessa área. compadre era pra ser, né? É, dois tricolores, duas torcidas amigas. Não tinha o porquê ficar brigando daquele jeito. O Luciano mereceu vaia mesmo. É um jogo que já estava que não leva, né, muito adiante qualquer uma das duas equipes, né? O São Paulo, que na minha opinião já está salvo, né? Que tem vários times aí brigando pelo rebaixamento também, né? A gente colocou na disputa da frente, mas a disputa lá de baixo também tá feia, né? Nessa reta final, faltando 4 jogos, ainda temos 3 vagas, né, a se definir no rebaixamento e o título Duas. completamente em aberto. Então, o que acontece? É porque, na verdade, o Eu esqueci de falar, é porque. Curitiba depende de um ponto só dos adversários, né, para Então, ser mas o matematicamente. Curitiba, se ele ganhar os 4 jogos, ele chega em 41. Vamos passar a tabela aqui que fica mais fácil. Vou mostrar a tabela aqui, rapidinho, fica mais fácil. No caso aqui embaixo, o Curitiba tem 29, tá faltando 4 jogos para todo mundo, Só né? Todo mundo chegaria a igual. 41, Só chegaria em 41 e ele faria mas 12 passaria em vitórias. vitórias. Passaria o Cruzeiro ou o Vasco, É, o né? negócio é que Uhum. um ponto a mais que o Cruzeiro ou Vasco fizer, já ele já rebaixa o Curitiba. Mas a questão é que o Curitiba tem que ganhar os Ou, 4. ou o Curitiba não vencendo Isso. qualquer um dos jogos, né? Curitiba tem que ganhar os 4, ele tem o Botafogo pela frente. Ele tem que ganhar os 4 e torcer para Cruzeiro e Vasco perder os 4, né? É, o Curitiba já é. O Goiás está praticamente caiu também, vai jogar com o Cruzeiro agora, né? Fica aqui Bahia, Sim. Cruzeiro, Vasco, Santos e Inter, eu acho. Aliás, Acredito que esse jogo do Goiás acredito que contra o do Cruzeiro Corinthians é para a última cima chance também já dele. está salvo. É, com certeza é a última chance dele. E aqui na frente, já que nós estamos mostrando já a tabela, vou mostrar o Palmeiras 62, só depende dele. Botafogo 61. Botafogo ficou dependendo dele 30 rodadas e agora depende de um tropeço do Palmeiras, né? É complicado. Flamengo 60, também depende de um escorregão do Palmeiras e do Botafogo, né? E ele tem que E eu ganhar vou, todos os eu jogos. falo mais, Giovanni. Talvez se tivesse mais umas 5 rodadas, o Botafogo nem para Libertadores ia mais. É, porque o Atlético Paranaense dificilmente vai chegar na casa dos 60, Do né? jeito que tá, viu? O Atlético Paranaense dificilmente vai chegar na casa dos 60. Uhum. Então, eu acho que Botafogo, Palmeiras, já tá tudo na Libertadores. Pelo menos na pré, né? Aliás, Flamengo. Oi. a sorte do Botafogo é que o Atlético Paranaense deu uma queda nesses últimos 5 jogos. Queda grande, né? Assim, né? O Atlético Paranaense Sim. pega o trio de ferro paulistas e fraqueja. Fraqueja. Uhum. Furacão vira ventinho. O Grêmio joga 59, joga com o Atlético Mineiro, o Grêmio, hein? Próxima rodada. E o Bragantino Jogar. 59 aqui também, joga com o Internacional. Vamos passar aqui a próxima rodada. Próxima Corinthians e Bahia, daqui a pouquinho, né? Estamos gravando aqui 8h58. Falta 2 minutos para começar na Neoquímica Arena. Corinthians e Bahia. Tarefa para o Thiago Saraiva depois. Atlético Paranaense e Vasco. Esse é difícil. Esse é difícil para o Vasco. Sim, Historicamente sempre foi. Fluminense e Uhum. Curitiba, aqui o Curitiba cai. E o sim. Fluminense já deve estar com um time até um sub-20, talvez. Atlético Mineiro e Grêmio, grande jogo na Arena MRV, o último da Arena MRV esse ano, né? Porque Paul McCartney vai cantar lá, e aí o São Paulo vai jogar no Mineirão com o Atlético Mineiro depois. Botafogo e Santos. Esse jogo, Uhum. Perigoso. jogo é poderoso. América e Flamengo lá no Parque Sabiá, em Uberlândia, né? América não é bobo, não. Foi Ah, ganhar dinheiro, né? Sim. sim. Aqui tem que tomar cuidado. Aqui tem que tomar cuidado. São Paulo e Cuiabá, jogo
Dois times já de férias. Inter e Jogo do Bragantino. ano. É jogo do ano. Inter e Bragantino, esse jogo aqui é bravo também. Fortaleza e Palmeiras também é difícil. Fortaleza vem de 9 jogos sem ganhar. E Palmeiras quer manter a liderança. Se o Botafogo ganhar 4 horas, ou o Grêmio, o Palmeiras vai jogar como segundo colocado aqui, no mesmo horário do Flamengo. Então a pressão vai ser imensa, Sim, sim. né? E E o Palmeiras Palmeiras, historicamente, não joga muito bem lá, não. eu ia falar isso, não costuma jogar bem contra o Fortaleza. O Fortaleza também vai vender caro, porque ele não quer entrar na briga lá embaixo, né? Tem Sim. isso. Sim. E na segunda-feira, o confronto direto Goiás e Cruzeiro. Goiás sem treinador, Cruzeiro com Paulo Tuori. Se o Goiás ganha, ou ele tá praticamente rebaixado também, né? Sim. E o Cruzeiro precisa vencer para escapulir dali. Gente, é o seguinte, vamos fazer uma simulação nossa aqui. Simulação para ver quem que nós vamos deixar campeão brasileiro e quem que nós vamos deixar cair aqui. Certo? Ah, outra coisa, vitória, vocês vão querer chutar placar ou eu posso colocar 1-0 aqui? Põe 1-0 e 0-0 é Hum, mais fácil. Coloca 1-0, 1-0, 0-0. né? Então vamos lá, meu amigo Charles, Corinthians, o Saraiva, Corinthians e Bahia, quem ganha? Corinthians vence. Oh, peraí, peraí que deu. Tá. Tá marcando aí? Tá mostrando aí? Não, ainda não. Acho que não, hein? Peraí que deu um negócio aqui. Agora vai. Agora tá mostrando aí, né? A imagem tá. Beleza. Corinthians vai ganhar do Bahia? Sim. 1-0. Uhum. Ô Charles, Botafogo e Santos. Esse aí é cara de empate, hein? 0-0. Uhum. Aham, imaginei. Goiás e Cruzeiro. Charles, Saraiva, 0-0. Goiás e Cruzeiro. Quanto? 0-0. 0-0 também? Vamos pôr 0-0 aqui. Vamos lá. Inter e Red Bull, Charles. 1-0 Inter. 1-0 Inter. Então, eu vou pular a Uhum. sequência, vou mandar o Charles aqui. Fortaleza e Palmeiras. Eu quero ver se ele vai botar o Palmeiras ganhando. Fortaleza e Que Palmeiras. isso, vai ser muito sofrido. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras, é isso. Imaginei. Saraiva, o jogo da amizade aqui, Fluminense e Curitiba. Amizade Fluminense entre aspas. ganha. Fluminense ganha. São Paulo e Cuiabá. Charles. Esse é o Cuiabá ganha, que é fora de casa. Cuiabá normalmente ganha fora de casa. Pô, valeu, obrigado. Atlético Mineiro e Grêmio, meu caro Saraiva. Atlético Que Atlético bom, Mineiro hein? vence. Atlético Mineiro, o último jogo na Arena MRV. E Cap Vasco. Atlético Paranaense Vasco, cara. Vamos ver. 1-0 para o Atlético Paranaense. 1-0 pro Atlético do Paraná. Opa, peraí. Ah, tá. 1-0 pro Atlético Paranaense. 1-0 pro Atlético Paranaense? É isso. Uhum. 1-0 pro Atlético do Paraná. Entendeu? E América e Flamengo Flamengo lá em vence. Uberlândia. Flamengo ganha. Sim. Flamengo ganha. Então, na nossa rodada 35 aqui, o Flamengo pulou para o segundo lugar. E o Palmeiras é primeiro ainda. E lá embaixo segue os mesmos, né? Segue os quatro. O Charles, Flamengo e Atlético Mineiro, uma bomba para você, hein? Se o Atlético ganhar, chega no Flamengo. Sim. Cara, esse jogo aí tá com aquela cara de empate, hein? Empate. Eu acho que o Charles não está muito sendo imparcial, não. Saraiva, Palmeiras vence esse jogo. Palmeiras e América. Palmeiras ganha. Palmeiras Então, vence. Palmeiras abrindo 4 pontos de vantagem. Red Bull e Fortaleza, o Charles. Red Bull ganha. Red 1-0. Bull ganha. Então, Grêmio e Goiás. Grêmio. Saraiva. O Grêmio. Grêmio ganhando. Grêmio ganhando, isso quer dizer Goiás praticamente caiu, né?
Bahia e São Paulo. Charles. São Paulo ganha. São Paulo ganhar, vai ganhar primeiro, vai ganhar e vai derrubar o Rogério. Vasco e Corinthians, Saraiva. O jogo é 0-0. 0-0. Você não tá confiante no Corinthians, não? Não muito. Santos e Fluminense. Charles. 0-0. 0-0. Tá de boa para todo mundo. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Esse é bravo, hein? Eu acho que o Atlético Paranaense ganha. Atlético Paranaense ganha sem torcida lá no Mineirão, hein? Sim. Curitiba e Botafogo. Charles, esse aqui Eu não tem como você colocar Curitiba. Bota... Botafogo ganha. Botafogo vai quebrar o jejum, né? Cuiabá e Inter. Charles. Não, Charles, não, Saraiva, perdão. Empate. Empate para Cuiabá e Inter. Então, Palmeiras 3 pontos na frente do Botafogo. Os Charles, Flamengo e Cuiabá. Rodada Cara, 37. acho que o Flamengo ganha. Flamengo 1-0. vence. 1-0. Apesar do Cuiabá jogar bem Palmeiras. melhor fora, hein? Saraiva, Palmeiras e Fluminense. Fluminense vai fazer aquela força contra o Palmeiras? Eu acho que talvez seja o último jogo de preparo para o Mundial, né? Então eu acredito que nesse jogo talvez ainda seja um empate. Rodada 37. Empate? Sim. Então, empate. Charles, Red Bull e Curitiba. Red Bull ganha. 1-0. Red Bull ganha. Ó, tá ficando embolado isso aqui, hein? Grêmio e Vasco. Grêmio Saraiva. ganha. Grêmio ganha. O Grêmio foi 65, mas o Grêmio já não tem mais chance de título. Aqui, Fortaleza e Goiás. Charles. Sim. Isso aí, cara de empate. Empate. Botafogo e Cruzeiro, Saraiva. Ó, agora que acabou do Corinthians tomar 1-0 do Bahia, vamos falar que o Botafogo ganha esse jogo. Eita! Botafogo ganha o jogo. 1-0 então. O que o Botafogo tem a ver com o Bahia? É o Cruzeiro, né? Corinthians e Inter, o Charles. Ixi, esse aí tem cara de empate. Empate, bota no DVD. Mineirão, Atlético e São Paulo, Saraiva. Mineirão, não Aí é eu, Arena já, MRV não. eu acho que o Galo leva esse jogo, Giovanni. Ah, vocês são do O contra. São Paulo já não vai, já vai ter tirado o pé. Vocês são do contra. Atlético do Paraná e Santos, Charles. Atlético Paranaense ganha. De 1-0. E América e Bahia, Saraiva. 0-0. 0 a Todo 0, mundo. América e Bahia. Muito bem, então terminamos a rodada 37 com a disputa na última rodada, né? Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Quem será que vai ganhar? E lá embaixo a disputa Bahia, Cruzeiro e Vasco. Bahia, Cruzeiro e Vasco, hein? Não mudou muita coisa não, e o Goiás rebaixado. Rodada 38. Com quem que eu terminei? Foi o último. Pois. Charles, Fluminense e Grêmio. Fluminense já nas Arábias. Grêmio 1-0. Muito bem. São Paulo e Flamengo. São Paulo vai Agora, embaçar ó, para o Flamengo Flamengo. disputando título, hein? Mas eu acho que aí o São Paulo é contra o Palmeiras? Contra o São Paulo, Palmeiras, Flamengo ganha. São Paulo e Flamengo, o São Paulo ganha. Flamengo ganha. Flamengo ganha? Ganha. Ah, então entendi. Porque o Palmeiras é o Você líder. quer zicar o São Paulo e o Palmeiras, né? Goiás e América, Charles. Rapaz, hein? Isso aí, cara do 0-0 dos dois times que já foram nessa hora. 0-0, né? 0-0. Inter e Botafogo, Saraiva. Também o Eu acho Botafogo que o disputando Botafogo título. ganha porque o Inter já não vai estar disputando mais nada. Aí, o Saraiva quer ferrar o Palmeiras mesmo. Bahia e Atlético Mineiro, Charles. Atlético Mineiro ganha. Atlético Mineiro ganha. Vasco e Red Bull Bragantino. Eu acho que é um empate. 0-0. Santos e Fortaleza, Charles. Isso aí,
Santos ganha de 1-0. Peraí. E Santos Fortaleza, quanto que deu? O Santos ganha. Santos ganha. Cruzeiro e Palmeiras, Saraiva. Palmeiras ganha. Aí o Palmeiras é campeão. Curitiba e Corinthians, Charles. Só para finalizar aqui. O Corinthians ganha. Corinthians ganha. E Corinthians ganha. Cuiabá e Atlético 0 a 0. Paranaense. 0-0. Então, na nossa simulação aqui, deu o Palmeiras campeão, 72 pontos. E lá embaixo, Bahia, Goiás e Curitiba e América Mineiro rebaixados. Não mudou nada. Como diria, é, assim, né, depois da nossa simulação, grandes chances do Flamengo ser campeão. Pode ser. Pode ser também. Palmeiras 72, Botafogo 71, Flamengo 70. Mudou quase nada na tabela. Eu coloquei que o Isso. Corinthians ganhou do Bahia, o Corinthians já tá tomando 1-0 do Bahia. Exatamente. Pois é isso. E, bom, os G6 aqui já tá tudo certo. Na pré-Libertadores estaria Atlético e Bragantino e caindo Bahia, Goiás, Curitiba e América. Na Sul-Americana, Atlético Paranaense, Fluminense na Libertadores direto, né? Atlético Paranaense, Cuiabá, Corinthians, Inter, Santos e Fortaleza. Essa seria a Sul-Americana. E Vasco e Cruzeiro não indo para lugar nenhum. Certo? É isso aí, a torcida deles ficam aliviada se eles não irem para lugar nenhum. Pois é, nesse caso. Tem, Mas tem até mentira. tem até um youtuber que colocou assim: aqui joga na Globo, 6 primeiros jogam na Globo, do 7º ao 14º joga no SBT, e o 17º para baixo joga na Band, que é a Série B. Foda. Pois é. Bom, é isso. Então, finalizamos aqui o programa 119. Você aí do outro lado, se inscreva, comente, compartilhe. Segunda-feira a gente está de volta para gravar a rodada 35 do brasileiro, né? Rodada 35 do brasileiro. Segunda-feira a gente está de volta aí. Tá certo? Valeu, até mais. Sextou, galera, sextou. Bota uma playlist de uma música anos 80, né? O Saraiva adora. O Saraiva gosta. Aquelas músicas tipo Elton John, certo? É isso. Valeu, até mais. Em té. Obrigadão, Charles. Obrigadão, Saraiva. Se inscreva, comente, compartilhe no YouTube e também no Spotify. Valeu, até mais.